Olá! No programa FIAM em Foco de hoje, nós vamos falar sobre musculação e um método chamado Practical Blood Flow Restriction, que nada mais é do que a prática da restrição do fluxo sanguíneo. Parece complicado, né? Mas quem vai ajudar a gente e mostrar que isso não é tão difícil assim é o professor Gessé Carlos Dias. Ele é especialista em musculação, condicionamento físico e é um dos pesquisadores desse método. Bom dia, professor. Bom dia. Tudo bem? Tudo bom. Então, vamos começar falando como que acontece o crescimento do músculo. Então, o crescimento da célula muscular acontece por causa de um mecanismo de estresse mecânico, né? Então, quando o indivíduo realiza exercício a nível de treinamento, porque há uma diferença entre treinamento e atividade física, né? Então, quando você direciona para o treinamento, essa célula muscular, ela se adapta, crescendo, aumentando a quantidade de nutriente dentro dela, né? Porque o organismo entende que ele precisa ficar melhor para próximos estresses, para estresses futuros, né? Então, é dessa forma que ocorre. Há o estresse mecânico e o músculo responde aumentando de tamanho. Então, eu vou estressar esse músculo, Sim. deixar ele nervosinho, para ele... É mais ou menos isso. Para ele se resolver e crescer. Crescer, exatamente. Então, tá. E esse método que você está pesquisando, ele é novo? Ou como que começou? Bom, ele não é novo, né? Apesar de estar sendo apresentado há pouco tempo na mídia, assim, até mesmo na literatura. Mas o método ele foi inventado em 1967 por um pesquisador japonês, né? O nome dele é Dr. Sato. E ele, através da prática religiosa dele, ele ficava muito tempo de joelhos, né, em cima do corpo, das pernas, assim, de joelhos, e aí ele sentiu uma dormência, e essa dormência despertou nele a curiosidade de saber por que aumentava, depois que ele ficava de pé, ele tinha um negócio que se chama hipertrofia funcional, que é o músculo aumentar de tamanho, assim. Ele foi investigar isso através de restrição de fluxo, né? Diminuindo o fluxo sanguíneo de alguns músculos, né? Através desse aparelho que chama esfigmomanômetro, né? Então ele fez várias medidas nele mesmo, ele foi a cobaia dele, né? Com várias pressões, e aí ele conseguiu chegar num número ideal para realizar a restrição de fluxo, né? Que também é conhecido como oclusão. Para realizar treinamento e ter a resposta fisiológica do treinamento, que é o aumento da massa muscular, né? Então, assim, funciona assim. Quando você faz o treinamento tradicional, você faz o movimento, o músculo vai se condicionando e vai pedindo mais peso, né? E aí ele vai aumentando, aumentando, aumentando. Então, o treinamento tradicional faz com que o seu ganho melhore a sua força e a sua capacidade de aumentar o peso. Com o treinamento de restrição, o peso mais indicado para você ter a resposta fisiológica, que é o aumento da massa muscular, é um peso pequeno. Deixa eu ver se eu entendi. Então, começou, ele ficava muito tempo ajoelhado. Sim. Ele percebia que tinha aquela dormência, que a circulação estava um pouquinho fraca, e via que as penocas dele estavam ficando grossas. Isso, exatamente. Aí ele falou, opa, vou pegar o aparelhinho de pressão, vou medir a minha perna, que de repente pode ser que eu esteja descobrindo uma novidade. É isso? Sim, e teve um acontecimento muito legal nesse período, porque logo depois que ele começou a pesquisar um método, ele se acidentou e ele teve os membros inferiores, os tornozelos, ele fraturou os tornozelos, ele precisou fazer uma reabilitação, né, depois, para melhorar a massa muscular. Ele resolveu usar um método que ele estava pesquisando nele. E ele viu que o método, além de ajudar ele a manter os músculos, né, porque é uma perda muscular quando você se acidenta, né, por causa da falta de utilização dos músculos, e ele utilizando o método nele, além de manter os músculos, ele também aumentou, né, de tamanho, no próprio período de reabilitação. Agora, essa restrição, né, prender ali
apertar as veias, né, para passar menos sangue. Como que é feito um controle, né, para não prender demais e a pessoa de repente passar mal? Então, o controle é feito através de um aparelho que a gente chama de cuff ou esfigmomanômetro, né? Então, através dessa bombinha pneumática, a gente consegue controlar o quanto de sangue arterial está passando para o músculo que está sendo exercitado, né? E esse é o que a gente chama de padrão ouro hoje, né? Para o treinamento, a utilização desse aparelho. E eu estou pesquisando, lá na USP, no laboratório de força, a gente pesquisa o método prático, né? O método prático ele é realizado através de uma borracha, um bracelete que é feito parte de nylon, parte de borracha, e ele tem uma certa flexibilidade. E a gente está vendo as diferenças do método e a efetividade e a segurança desse método que não há controle de pressão, né? Daqui a pouquinho a gente vai mostrar como funciona aqui no programa. Agora, uma pessoa que não é um atleta e ela quer usufruir desse método na academia, com o seu personal ou com o professor da academia, é possível isso? Com certeza. O método ele é muito mais pesquisado e divulgado principalmente para idosos e pessoas que têm limitações articulares, né? Justamente utilizar pouco peso é menos estressante para a articulação. Então é para isso que o método é utilizado, né? Geralmente atletas trabalham com muita carga, né? Então é para qualquer pessoa que não tenha nenhuma restrição assim, problema cardiovascular ou de trombose, pessoas que são consideradas saudáveis podem se utilizar Eu ouvi do dizer método. que até idosos que não tenham restrição de saúde podem usufruir? Pode usufruir com certeza do método. E esse método, deixa eu só recapitular aqui com o pessoal que está assistindo a gente, é assim, eu vou fazer essa restrição e vamos supor, na academia você carregava um peso de 20 quilos. Sim. Com essa restrição eu vou usar um peso de quanto? Então, é um peso relativo, né? Mas, por exemplo, tipo, eu faço com 20, com essa restrição eu vou fazer uma repetição com 5 quilos e vou ter o mesmo resultado? Então, é mais ou menos assim, se você faz um treino, você já é um pouquinho mais treinado, né? E você vai na academia e consegue fazer um exercício de perna, o braço, onde você consegue fazer 12 repetições, 15 repetições e o músculo já está começando a fadigar. Geralmente, a carga utilizada para a restrição de fluxo sanguíneo é 50% até 40% desse peso, né? Então, é algo, tipo assim, se você usa 20 quilos no método tradicional, com o método de restrição de fluxo, você vai usar 8 quilos só, 7. Vamos pegar o aparelho que está ali na mesinha para você mostrar rapidamente como funciona. Deixa eu levantar aqui. Como que funciona? Então, esse é o mais modernizado. Esse aqui seria a evolução, né? Esse aqui é o padrão ouro que a gente chama, né? Se posiciona no braço, né? Você pode emprestar o seu braço. Posiciona aqui no braço. Controlo, faço o bombeamento, né? Aumento aqui, ó. E aí eu controlo, isso, aqui. Aumento a pressão. E aí é uma pressão que a gente calcula, né? Que é tranquilo para se movimentar. movimentar. Para ele conseguir se movimentar, e aí com essa pressão eu calculo o peso também, utilizo o peso e faz geralmente de 60 a 70 movimentos fracionados, né? Que a gente chama de séries. E aí você tem o processo de hipertrofia com isso, né? De aumento da massa muscular. Esse é um método para você usar com um personal trainer ou com um instrutor especializado que fez algum curso sobre o método, sobre essa técnica. Agora, esse mais moderno, que é o mais simplificado, que de repente o seu personal da sua academia pode usar com você, que é... Então, esse aqui é o que a gente é o prático, né? Isso aqui é o que a gente está desenvolvendo para a academia, para não ter que levar todo esse aparato aqui. Então, alguns pesquisadores já estão fazendo estudos direcionados a esse tipo de proposta. E aí esse funciona como? Esse a gente usa um negócio que chama escala de aperto. A gente coloca no braço, aperta,
o indivíduo tem que dar uma nota para o aperto. 10 seria o... Faz aqui, vamos fazer um teste. Vamos fazer o teste. Então, peraí, deixa eu tomar cuidado com a sua roupa aqui, para não Não tem estragar. problema. Vai. E aí eu vou fazer o aperto que tem que ser feito bem próximo do ombro aqui. Aí eu faço o aperto. E você dá uma nota de 0 a 10. 10 seria o aperto muito forte. Eu acho que tá uns 5. 5. Você tem que treinar por volta de 7. Entendi. 7 é onde você tem adaptação do músculo respondendo ao crescimento e não há comprometimento do sistema vascular. Tá? Não há fechamento da artéria, no caso. E aí há segurança no método. Vou ficar com ele aqui que daqui a pouquinho eu vou treinar, viu? Eu queria agradecer ao professor Gessé Dias. Nosso tempo é curto, mas professor, se alguém que está vendo a gente tiver alguma dúvida ou até algum profissional que queira conhecer mais sobre esse método, sobre a prática desse método, você pode deixar um contato? Contato do e-mail, né? Pode mandar um e-mail para mim, que é gessepersonal@gmail.com, nas mídias sociais, né? Instagram, Gessé Dias, no Facebook, Gessé Carlos Dias. E pode entrar em contato que a gente oferece treinamento, né? A minha equipe, lá, o grupo de pesquisa da USP, oferece cursos capacitando os profissionais de educação física a trabalhar com o método, né? A utilizar o método. Então é isso, pessoal. Se você tem alguma dúvida, pode entrar em contato com o professor. E até o próximo FIAM em Foco.